de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Em 580 e pelo site, no radiorelogem.com.br. Meus amados, olha aqui, o desemprego no Brasil atingiu a menor taxa dos últimos 10 anos no trimestre encerrado em abril, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, né? Continua divulgada pelo IBGE. Pois é, e para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a advogada Vivânia Sampaio, olha aí, que é especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário e também é membro, né, da Comissão de Direito do Trabalho e Previdenciário da OAB do Ceará. Em primeiro lugar, bom dia, Vivânia. Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio, tudo bem com vocês? Meu nome é Vivânia Sampaio, eu sou advogada especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário e hoje eu vou conversar sobre a taxa de desemprego ter atingido o menor nível da série aqui no Brasil. Ok, que será um prazer. E a gente já começa aqui trazendo a primeira pergunta. Por favor, Vivânia, para começar, explica para os nossos ouvintes por que o desemprego diminuiu aqui no Brasil. Quais os fatores, né, você acredita terem contribuído para a queda na taxa de desocupação e na taxa de subutilização no país nos últimos meses? Com o cenário econômico positivo no país, mercado de juros controlados, a inflação controlada, os investimentos do governo, muitas obras de infraestrutura e o setor automobilístico está em crescimento e a atividade turística desde a pandemia cresceu também. Tudo isso contribuiu para aumento de cargos, de vagas, de funções, de criação de empregos e da carteira assinada. Entendi. Agora, Vivânia, explica pra gente aqui, por gentileza, com o aumento do rendimento real habitual dos trabalhadores, quais são as expectativas para o consumo das famílias e o crescimento econômico nos próximos meses? Por favor. Com o aumento dos empregos, as famílias começam a ter renda e começam a consumir mais. E as expectativas são de um aumento, sim, da economia através dessa procura maior de bens de consumo que vai ocorrer no mercado. Sim. Consequentemente, aumenta o consumo, a lei da oferta e da procura pode aumentar os preços. Aumentando os preços, existe uma preocupação de que aumente a inflação nos próximos meses. Então, isso aí tem que ser observado pelos economistas e pelo governo para que seja controlado. Ok. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes, vocês que estão acompanhando aqui a programação do Manhã Melhor desta segunda-feira, estamos falando aqui, né, com a advogada, né, que tá falando, né, sobre a redução do desemprego aqui no Brasil, a grande advogada especialista em Direito do Trabalho e Previdência, Vivânia Sampaio. Vivânia, explica pra gente aqui, por gentileza, a terceira pergunta. E como você avalia o impacto do aumento do número de empregados com a carteira assinada e sem carteira assinada no mercado de trabalho e na economia brasileira? O aumento de empregos com carteira assinada é positivo para a economia. Sim. Porque aumenta as contribuições na Previdência, consequentemente, há uma arrecadação melhor e isso pode até aumentar aposentadorias e pensões, né? Fazer com que esses valores aumentem. Sim. Mas também aumenta o consumo e esse consumo faz a economia girar e crescer mais ainda. Já os empregos informais é exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. São pessoas que não vão contribuir para a Previdência, mas que vão precisar de benefícios sociais que a própria Previdência pode oferecer. Então, são pessoas que podem dar um prejuízo no governo, nos cofres públicos, por não contribuir e gerar gastos, porque essas pessoas utilizam-se de serviços públicos, geram gastos públicos, mas não contribuem. Sim. E são pessoas também que não têm nenhuma proteção no trabalho, não é? Isso é um retrocesso e deixa também as famílias numa situação de vulnerabilidade, o que pode provocar também
uma taxa de desocupação, pobreza maior. Tá certo, e fica difícil para a família, né? Aliás, para todas as famílias. Agora, Vivane, explica pra gente aqui a quarta pergunta. O desemprego em queda é um indicador que a atividade econômica é um ponto forte do governo atual ou não? O desemprego em queda é um indicador, sim, que a atividade econômica é um ponto forte do governo atual por causa da quantidade de investimentos feitos, visando mesmo que houvesse esse aumento da economia e que os empregos surgissem, que as vagas surgissem, se criassem empregos formais. Sim. Também a quantidade de investidores no país, através das relações internacionais, aumentou, e esses investimentos diretos fazem a economia girar, consequentemente aumentam, controlam a inflação, controlam os juros, aumentam o emprego. Entendi. Agora, para a gente poder fechar aqui, Vivânia, por gentileza, né, especialmente aqui aos nossos ouvintes que estão na escuta, sempre acompanhando aqui o nosso Relógio Entrevista, seja no site, no aplicativo, pelas ondas amigas dos 580. Mais uma vez eu agradeço aqui todos os nossos ouvintes, né, por ouvirem o nosso Relógio Entrevista. Para fechar, Amada, há expectativa de que esse indicador continue em patamares baixos, mesmo com uma piora do cenário fiscal ou não? Nunca se viu uma taxa de desemprego tão baixa em 10 anos. Uhum. Então, mesmo com a piora do cenário fiscal, pode até haver uma desaceleração das contratações, dos empregos formais, mas não chega a configurar uma queda. E a expectativa é que em 2025 melhore. Por quê? Porque o governo pretende segurar aí a taxa de juros, pretende segurar a Selic para manter a economia girando e não aumentar a inflação. Com isso, provavelmente pode ter a desaceleração por causa do cenário fiscal, mas em 2025 essas contratações voltam a crescer. Tá certo. Tá aí então, né? Doutora Vivânia, sempre trazendo, né, essas respostas aqui pra gente na programação do Manhã Melhor. Gente, eu conversei então com a advogada, a doutora Vivânia Sampaio, sobre a redução do desemprego no Brasil. Pois é, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora. Suas considerações finais, fica à vontade. Não só eu, como toda a equipe da Rádio Relógio, né? Nós agradecemos esse momento do Relógio Entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço a você pelo convite, Paulo, e ao produtor Ricardo também pela oportunidade. Sim. Espero voltar outras vezes, e se alguém quiser me acompanhar ou tirar alguma dúvida, eu estou no Instagram com @ViviSamp, VIVSAMP. Tá certo, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora. Tenha um bom dia, até a próxima. Gente, lembrando que quem ficou interessado quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição foi pra conta.